A todos os presentes, nossos irmãos internautas, é com bastante alegria que eu apresento a todos a minha saudação, desejando-lhes boas-vindas à nossa igreja e que a partir deste momento nós possa estar em sintonia com o reino dos céus. Que bom, irmãos, na noite desse dia, nós estarmos à casa de Deus. Isso faz muito bem para a nossa saúde espiritual e também material. A escolha que cada um dos senhores fizeram é uma escolha magnífica. Após alguns dias dos irmãos não terem reunião aqui, novamente estar de volta à casa de Deus. Irmãos, hoje nós temos aqui no boletim muitos temas importantes, avisos, e justamente até entrando neste ponto de reverência. E eu costumo sempre falar em minhas reuniões que aproximadamente 1h30 que nós ficamos aqui, bom seria, irmãos, se todos pudessem aproveitar 100% da nossa reunião. Sabemos que existem as nossas crianças, precisa às vezes se locomover de um lado para o outro, desde que seja a atividade da igreja, isso se faz necessário. Agora, irmãos, coisas que não edificam a nossa fé, ou coisas que pode ficar para depois da reunião, isso é importante que a sua consciência possa então estar na altura de preparar para o ato da reunião. Tudo isso nós vamos aprender nesta santa reunião. Também os nossos internautas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal desta congregação, e todos juntos, a partir deste momento, estamos então reverenciando ao nosso Deus e a todo o reino dos céus. Convido por gentileza aqueles que estão assentados, se puderem se colocarem em pé. Irmãos, iremos fazer as nossas orações. Irmãos, isso é uma ferramenta importante para o Filho de Deus. Eu não gosto de deixar esta parte para trás, ao iniciarmos a nossa reunião, porque, irmãos, se nós iniciarmos o nosso trabalho de acordo com a vontade do reino dos céus, tudo dará certo no transcorrer da reunião. E é através da oração que nós nos preparamos. Então, o senhor corista, músico, regentes, membros, o quadro de obreiro, diaconisa, todos, inclusive os nossos internautas, façam as suas orações, se preparem para que nós possamos então estar merecendo da graça de Deus. E convido a todos para orarmos. Onipotente e glorioso Deus, querido Pai Celestial, Pai Santo, aqui mais uma vez estamos dando graça a Ti, ó Deus, a Jesus, o Príncipe da Paz, a querida Mãe Maria Santíssima, a querida e Santa Vó Rosa, o profeta de Deus, querido e santo irmão Maldo, e todos os santos apóstolos e profetas, inclusive aqueles que vamos meditar no transcorrer desta santa reunião, nome poderoso. Para nós, ó boníssimo Deus, é uma grande vitória, porque
estarmos novamente à casa de Deus é uma grande vitória para cada um de nós. E aqui estamos aptos a fazer a sua santa vontade, a nos entregar como instrumento em tuas mãos, ó Pai, para com a determinação do reino dos céus, nós possa então realizar esse trabalho de acordo com a vontade soberana de Deus e dos seus santos. Por isso a nossa eterna gratidão. E queremos sim, ó Pai, de uma maneira muito humilde e sincera em nossa alma, entregar esta santa reunião, desde o início até o término, e tudo aquilo que nós iremos realizar, sem a Tua unção, sem a Tua aprovação, não seremos capazes de assim realizar um trabalho santo para a glória do Pai. Mas temos certeza que na tarde deste dia, os seus filhos coralistas aqui tiveram, realizando, preparando hinos belíssimos, e com certeza, através da união, do esforço de todos, e em primeiro lugar, da paciência, da humildade, irão sim, através desses hinos, embelezar, ornamentar a nossa reunião, e além do mais, com o coro angelical, chegar este cantar, este louvor ao reino dos céus. E assim nós confiamos, e está entregue todos em Tuas santas mãos, ó Pai, e na Tua glória possa receber esse cantar, esse louvor. Também aqui está o quadro de obreiros, diaconisas, que servem nesta congregação, no trabalho das nossas reuniões, compartilhando esses momentos de trabalho que valorizam e edificam o reino do céu com a sua ajuda, para que nós possamos então transformar em uma reunião da igreja apostólica. Também os membros que aqui estão, com a sua frequência, possam assim glorificar o reino dos céus, os nossos internautas, enfim, toda a irmandade apostólica. E eu declaro consagrada esta santa reunião, tudo aquilo que nós vamos meditar no transcorrer da mensagem, também dos ensinos doutrinários, enfim, tudo aquilo que alimenta a nossa alma. Temos certeza que estamos preparados para ouvir, e não só ouvir, como colocar em prática na nossa vida. Pai Santo, querido Santo Irmão Alto, Jesus bendito, Santa Vó Rosa, Mãe Maria Santíssima, eu declaro iniciada esta santa reunião, para honra e glória e louvor a todo o reino do céu, e assim seja para todos sempre. Amém. A nossa reunião está iniciada. Vamos cantar o hino oficial da nossa reunião, de número 1, Igreja Forte. Pois em grande
Amém. Irmãos e irmãs, internautas, a nossa reunião está agradável a todos nós, ao reino dos céus. Olhando o semblante de cada um dos senhores, isso é importante, irmãos, para que nós possa fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. E agora, irmãos, adentrar a mensagem. Irmãos, ela é profunda. Eu acredito que não vai deixar dúvida nos corações. Irmãos, porque muito de nós fomos interrogados. Por que de nós crermos nos santos profetas, nos santos apóstolos? E aqui está falando de um apóstolo, de um profeta, muito amado por Deus. Lá no Velho Testamento, irmãos, relata de como se deu esta história. Uma história justa, magnífica, trazida nos dias atuais, aprimorado pelo santo irmão Aldo, por Jesus, pelos santos apóstolos, que não deixa dúvida para o povo de Deus. Eis aí a mensagem que diz o seguinte: Santo profeta Moisés e os 10 mandamentos. Então, irmãos, é uma mensagem, como eu citei, se nós prestarmos atenção, entender, procurar entender, ela revela tudo lá do Velho Testamento trazido nos dias atuais. Moisés foi um dos grandes servos de Deus no Antigo Testamento, reconhecido como legislador e profeta do povo de Israel. Escolhido por Deus, ele teve a missão de libertar os israelitas da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. Moisés nasceu no Egito durante um período de intensa perseguição aos hebreus. Para protegê-lo, sua mãe o escondeu por 3 meses e depois o colocou em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó o encontrou, adotou e deu-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Olha que história, irmãos, para que não tenha dúvida alguém quando perguntar: mas como se deu Moisés? Aí está. Ao crescer, Moisés descobriu sua origem hebraica e não permitia que um egípcio maltratasse um israelita. Temendo represálias, fugiu para a terra de Midian, onde se tornou pastor e casou-se com Zípora. Então foi a sua esposa, nomes antigos, né? Certo dia, enquanto pastoreava o rebanho do seu sogro, Moisés viu uma sarça em chamas que não se consumia. Ao se aproximar, o anjo de Deus lhe fala do meio da sarça. Ele revelou o nome de Deus e anunciou tê-lo escondido para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Moisés aceitou a missão divina e confrontou o faraó. Após a resistência do governante egípcio, Deus retirou a sua graça e 10 pragas assolaram o Egito. Somente após a última praga, o faraó, quer dizer o rei faraó, permitiu a saída dos israelitas. Durante a saída do povo, o rei faraó mudou de ideia
enviou seu exército para perseguir os hebreus. Diante do Mar Vermelho, Moisés, guiado por Deus, estendeu seu cajado e as águas se abriram, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, o mar se fechou, destruindo o exército inimigo. Então foi um grande milagre, né? Moisés tocou o mar, as águas se abriram, o povo passou. Mas quando os perseguidores que vinham perseguindo aquele povo, não teve esta oportunidade, porque as águas se fecharam. Ao chegar ao Monte Sinai, Moisés subiu a montanha e permaneceu ali por 40 dias e 40 noites, a fim de receber as instruções do Senhor. Então, do meio da escuridão resplandecente, o Senhor chamou Moisés e disse: ouça, o servo fiel, pois hoje estabeleço minha aliança com o meu povo. Eis as palavras que deverão seguir, para que vivam em justiça e santidade diante de mim. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora dou a ti estas leis, para que sejam luz e guia para todas as gerações, inclusive essa que estamos vivendo. Deus então estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, e Moisés viu que o próprio dedo de Deus cravava sobre tábuas de pedras os mandamentos eternos, lá no Velho Testamento. Agora vamos ao primeiro mandamento. Diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro deuses além de mim. Este mandamento estabelece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu sou o princípio e o fim, o Criador dos céus e da terra. Ele exige que o povo conheça e adore apenas o Deus verdadeiro, sem idolatria ou falsas divindades. Sabe por que disso, irmãos? Porque naquela época muitos adoravam estátuas, né? Aquele povo daquela época. Então, aqui, Deus deu o verdadeiro mandamento: amará teu Deus, que sou eu, o verdadeiro, né? Vamos ao segundo: não farás para ti imagens esculpidas, nem te curvarás diante delas. Deus proíbe a adoração de imagem ou representações físicas que submetiam sua presença. Ele deseja que a fé seja baseada na verdade e não em objetos criados pelo homem. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é santíssimo e deve ser tratado com reverência, respeito e discrição. Quarto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Este mandamento nos ensina que Deus nos chamou para sermos dedicados a Ele, e o tempo sagrado onde Deus deseja que seu povo se santifique ou aproxime-se dele, por meio da comunhão, da participação dos cultos e dos sacramentos, e é a oportunidade para fortalecer a fé e renovar o espírito. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe,
este mandamento enfatiza a importância do respeito, amor e o cuidado com os seus pais. Ele promete bênçãos àqueles que valorizam a família e seguem princípios de obediência. Sexto, não matarás. Deus valoriza a vida, que é sagrada, e somente Ele é o Senhor sobre ela, e proíbe qualquer forma de violência injusta. Este mandamento não se refere apenas ao ato físico de matar, mas também ao ódio e à injustiça de que podem destruir vidas. O sétimo mandamento: não cometerás adultério. A aliança entre o casal deve ser pura e inquebrável. Deus deseja que os relacionamentos sejam baseados na fidelidade, no respeito e no cumprimento mútuo. O adultério destrói a confiança e a santidade do casamento. Oitavo, não furtarás. Este mandamento protege o direito e a propriedade alheia. O que Deus deu a cada um deve ser respeitado e condena qualquer forma de roubo ou desonestidade. Nono, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Deus valoriza a verdade e condena a mentira, especialmente quando usada para prejudicar os outros. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem encontrarão a felicidade. 10º mandamento: não cobiçarás coisas alguma que pertença ao teu próximo. A cobiça leva à inveja e ao descontentamento. A inveja, ao invés de construir, destrói, corroendo o coração e impedindo pessoa de seguir o caminho da retidão. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Ele transmitiu ao povo as palavras do Senhor, e Israel tremeu diante da majestade de Deus. Guardai estas palavras em vossos corações, e ensinai aos vossos filhos, para que nunca se afastem do caminho da justiça. Pois o Senhor é fiel à sua aliança, e aqueles que andam em seus caminhos viverão sob sua proteção e misericórdia. Assim foi selada a aliança entre Deus e o seu povo, para que todas as gerações conhecessem sua vontade e andassem em sua luz. Por causa da desobediência do povo, a jornada até a terra prometida durou 40 anos. Durante este tempo, Moisés intercedeu por eles e os ensinou a seguir a vontade de Deus. Moisés viveu por 120 anos sem entrar na terra prometida, mas subiu aos céus vitorioso para receber o seu galardão. O sucessor de Moisés, à frente do povo de Israel, foi Josué, um fiel discípulo de Moisés, que foi nomeado por Deus para concluir a missão. Josué conduziu os israelitas na conquista de Canaã, a terra prometida. A importância de Moisés transcende o Antigo Testamento.
devemos lembrar a narrativa da transfiguração de Jesus, testemunhada pelos discípulos, quais são? Pedro, Tiago e João. Ali, Jesus é transfigurado diante deles, seu rosto brilha como o sol, e suas vestes tornam-se brancas como a luz. Em seguida, aparecem os profetas Santo Moisés e Santo Elias, conversando com Jesus sobre sua missão redentora em Jerusalém. Nosso santo irmão Aldo nos revelou que santo profeta Moisés tem a permissão de Deus para participar de nossas reuniões, inclusive quando o santo irmão Aldo, fisicamente entre nós, frequentemente mencionava a presença do santo Moisés, entre outros profetas e apóstolos, como testemunhas e intercessores celestiais. O profeta Moisés é um exemplo notável de fé, coragem e perseverança. Por isso devemos honrar este servo de Deus, hoje entre os santos na eternidade, e refletirmos profundamente sobre sua missão, o seu ministério nesta terra. Seu legado permanece como a luz que guia os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que buscam viver em obediência, justiça e santidade. Queridos irmãos, internautas, senhores, jovens, crianças, o ministério presente. Sem sombra de dúvida, irmãos, entendemos o valor dos santos para nós. Mencionando diretamente a este profeta Moisés, mas acrescentando muitos outros. Agora, irmãos, o porquê de uma mensagem tão detalhada como essa? Irmãos, eu já fui interrogado por muitos, porque nós cremos nos santos profetas, nos santos apóstolos, nos santos vivos que Deus formou e colocou à terra. E muitas vezes, quando não houve uma mensagem na íntegra, como essa, às vezes a pessoa, eu sei que eu creio no santo profeta Moisés, santo Elias e muitos outros. Mas, irmãos, aí ficou claro, em nossa doutrina, que nós cremos porque eles foram dirigidos pelos céus. Entenderam, irmãos? Não dá tempo de nós meditarmos, aprofundarmos, mas em poucas palavras entender o porquê nós cremos nestes santos profetas, nestes santos apóstolos antes da era cristã, porque tudo tem o seu tempo, não é verdade? Então Jesus, ele veio mencionando em seu ministério mensagens santos que foram criados por Deus. Além de ele mencionar os santos que viveram antes dele vir à terra, ele anunciou o que viria pela frente nas gerações futuras. Aí eu quero chegar ao ponto, irmãos, de nós. Então, quando nós cremos na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, eu poderia falar deste santo profeta, irmãos, quantas qualidades boas ele teve. Ele não chegou ao final da sua missão. Irmãos, agora entendemos que não foi por culpa dele. Ele ministrou exatamente tudo o que Deus ordenou a ele, mas foi por aquele povo que não soube valorizar os ensinos de Moisés. E aí foi tardando, irmãos. Os irmãos viram que quanto tempo aquele povo ficou perecendo. Muitas
E muitos milagres foi realizado naquele tempo. Citou aquele sobre as águas. Mas e o alimento, irmãos, que Deus dava? Porque no deserto vai comer o que, irmãos? Deus então alimentou aquele povo. Mas mesmo assim não foram todos que creram. E o que aconteceu, irmãos? Moisés não pôde exatamente cumprir aquela missão que foi dada a ele. Então ele deixou para o seu substituto, que foi Josué. Irmãos, olha que história belíssima, trazendo nos dias atuais. Às vezes, por vacilar, irmãos, uma igreja pura que foi restaurada por esses santos, pelo poder de Deus. E aí, muitos ficam somando passo na sua vida, como aquele povo daquela época. Então, a doutrina, o evangelho, os ensinos, os mandamentos veio para todos nós, de geração em geração. Irmãos, juntando todas elas, estamos na geração final. Não haverá outro profeta, não haverá outras revelações. Tudo foi revelado pelo último profeta, semelhante ao Moisés, santo profeta, irmão Aldo, inclusive aperfeiçoando e detalhando ministérios destes profetas. Irmãos, o que basta para nós fazer? É crer. Agora, irmãos, existe um velho ditado: para muitos, só crê vendo fisicamente o que acontece na vida desses santos. E aí entra como aquele povo que criam nas estátuas, nos deuses que não era verdadeiro, e ficam somando passos nas suas vidas. Então, irmãos, tudo vem de Deus. Então vamos crer, vamos confiar, vamos obedecer às leis dos mandamentos, que foram essas que foram baseadas, irmãos, naquilo que foi citado para nós. E aqui, irmãos, é alguns dos pontos principais, mas alicerçados os 10 mandamentos, tem muito mais. Crer em Deus sobre todas as coisas, que foi o primeiro, né? Eu sou o Senhor, o teu Deus, não terá outros deuses além de mim. Foi o próprio Deus que disse. Então, irmãos, naquela época, já existia povo que não cria verdadeiramente naquilo que era verdadeiro. Então não vamos frustrar quando deparamos nos dias atuais com pessoas incrédulas, que muitas das vezes, eu sei que existe Jesus, eu sei que existe Deus, eu sei que existe santos, mas eu preciso de uma forma da minha vontade, crer e observar que eles provem para mim que são santos. Existem pessoas assim, irmãos, mas Deus não faz isso. Deus é bondade, amor, misericórdia, e Ele primeiro quer ver o nosso amor. Por isso Ele diz: eu dei o livre arbítrio para toda a humanidade buscar aquilo que é o melhor para si. E nós vamos buscar o Deus verdadeiro. É para isso que estamos aqui nesta noite. É para isso que se enquadramos os ensinos desta igreja e queremos um dia ganhar os céus. Irmão, não existe outro caminho. Existem 2 caminhos. E eu acredito que os irmãos estão lutando com este caminho estreito, o caminho da salvação. Eis aí os ensinos que regem a sua vida. Portanto, creio assim, confie desta forma, que estão no caminho certo e um dia entrarão na glória celestial. Amém. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente
Irmãos, se porventura alguém, ao ouvir, não só esta mensagem, durante a existência de apostólico na igreja, tem alguma dúvida sobre aquilo que nós apregoamos, sobre os nossos ensinos, irmãos, peçam sabedoria a Santa Avó Rosa, porque é somente os senhores e esses santos que vão sanar esta sabedoria, porque revelações já foi por completa, não haverá revelações. Se alguém está esperando, não, eu vou esperar revelações para ver o que acontece, irmãos, se engana-se. As revelações foram concluídas, fechado com o ministério do Santo Irmão Aldo por 44 anos. Então vamos com sabedoria guiar as nossas vidas. Irmãos, e para encerrar a nossa santa reunião, irmãos, não tem outra palavra a não ser gratidão, por tudo aquilo que nós fizemos durante esta santa reunião, olhando o semblante de cada um dos senhores, o seu silêncio, a sua reverência, então só nós agradecemos a Deus, porque é pela providência dEle que tudo isso acontece na nossa reunião, porque irmãos, observaram que nos boletins anteriores, veio relembrando para nós, que todo momento da nossa reunião, como é conduzida, foi preparado pelo reino dos céus, não foi por mente humana. A chegada dos irmãos, como é ministrado o nosso trabalho em detalhes, irmãos, então não foi criado pelo pastor, pelo regente, pelo corista, pelo obreiro, pela diaconisa, não, são 71 anos, que foi desde a primeira reunião, determinada por Jesus, quando a Santa Avó Rosa implantou os seus ensinos. Então isso vai continuar até quantos anos Deus precisar nós ficar aqui na terra. Guarde esses ensinamentos e que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente o seu viver. Peço por gentileza, aqueles que estão assentados, se coloquem em pé. Iremos finalizar a nossa reunião com a oração. Irmãos, eu peço desculpa de alguma coisa, porque a gente sabe, irmãos, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a erros, né? Mas a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre iluminam os nossos passos, os nossos caminhos. Então que cada um dos senhores sempre pense, se eu até o momento estou agradando a Deus, eu quero ser melhor. Irmãos, ser melhor não é ser mais do que os outros, vamos meditar isso amanhã, na outra mensagem. Mas já nos preparando, irmãos, ser melhores em humildade, santidade, sabedoria, isso nós precisamos, na união perfeita que Deus quer de todos nós. Eu convido a todos para orarmos. Primeiramente quero agradecer por ter vindo a esta reunião, pelo seu silêncio, pelo seu carinho dispensado a esta reunião, inclusive aos nossos internautas. Convido a todos para orarmos. Bondoso e querido primaz, Santo Irmão Aldo, chegando ao término desta santa reunião, queremos agradecer por tudo quanto o Senhor revelou a nós, inclusive o que deixou para nós durante o seu ministério de 44 anos, revelações claras e profundas, inclusive essa que acabamos de meditar, o Senhor deixou para nós, e são mensagens que não deixam dúvida nos corações, porque são mensagem vinda dos céus, não criada por mente humana, mas sim para instruir o Filho de Deus para viver aqui na terra, sem dúvida no coração. Por isso a nossa igreja foi restaurada para isso, cremos e confiamos. Por isso, Jesus bendito, Mãe Maria Santíssima, o nosso próprio Deus, nós agradecemos por esta reunião, pelos hinos que foram apresentados, pela mensagem, e nos prepara para amanhã, porque teremos mais uma mensagem que vai falar
para nós orientar o que é ser unido, e tudo isso nós vamos meditar amanhã. Por isso, Santa Avó Rosa, Santo Primaz, nós te agradecemos e queremos agora, neste momento, render o nosso agradecimento por esta sabedoria advinda dos céus. Santa Avó Rosa, agora a seguir eu peço por esses nomes, que está aqui nesta caixa de pedido de oração. A senhora, junto com o irmão Aldo, com o reino dos céus, tem ouvido os clamores destes seus filhos. Quem sabe alguns nem são da igreja, mas é de um parente, de um amigo, de um vizinho, mas ouve falar da Santa Avó Rosa, desta fé apostólica, e assim crê e confia, e traz esses nomes para ser abençoado, diversos problemas que estão enfrentando. Santa Avó Rosa, ajuda eles. Agora, queridos irmãos e internautas, cremos e confiamos na bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria e do nosso próprio querido e santo irmão Aldo, que abençoe grandemente a todos, e que tenhamos uma ótima noite, descanso e paz, com tudo a nossa gratidão. Amém. A nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor aos nossos internautas.